Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses e vamos ler a partir do versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero ler ainda 2 versículos do capítulo 7 do segundo livro de Crônicas. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Prezados ouvintes, prezados irmãos, nós estamos vivendo numa época de dificuldade, em que toda a nação brasileira e praticamente todas as nações do mundo estão enfrentando o grande problema da enfermidade que campeia por aí. Os 2 textos que nós acabamos de ler, eles se complementam na ideia da mensagem que queremos transmitir a todos vocês. O primeiro texto de Paulo, em Filipenses 4, o autor sagrado começa com a informação: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então a ordem do apóstolo para cada um de nós é que a alegria na nossa vida deva ser constante. Devemos nos alegrar sempre. E surge então uma dúvida, num momento como este, de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanto temor, será que possamos estar alegres? A palavra diz: alegrai-vos no Senhor. Quer dizer, em Cristo, no Senhor você pode se alegrar. Porque quaisquer que sejam as circunstâncias que estejam ao seu redor, Jesus pode controlá-las. Qualquer que seja a intensidade da tempestade que esteja assolando a nossa vida, Jesus tem o domínio sobre elas. Então, confiados nesta graça, confiados nesta promessa do Senhor, nós podemos nos alegrar mesmo em meio a essa situação tão desagradável que todo o povo brasileiro está enfrentando neste momento. O texto nos dá algumas razões pelas quais nós podemos nos alegrar. A primeira delas que nós encontramos é que perto está o Senhor. Em qualquer momento, em qualquer dificuldade, por mais bravia que seja o vendaval que esteja nos assolando, Jesus pode acalmar. Ele está perto. Ele está acompanhando passo a passo a nossa vida. Ele está vigiando as circunstâncias que nos envolvem.
e pela ordem da sua palavra, o mar pode se acalmar e a alegria pode permanecer no nosso coração. Aquele que confia na graça salvadora de Cristo pode se alegrar sempre, pode se alegrar todos os dias. Mesmo quando tenhamos sobre a mesa, vamos dizer, um parente dentro de um caixão, você pode ainda se alegrar, sabendo que é Deus quem controla a vida e Ele tira a vida de alguém neste mundo para colocar no mundo melhor depois desta existência. E se você está assistindo a cerimônia, você está vivo. Se você está vivo, é um ato da misericórdia e da graça do Pai. Jesus se fez presente na sua vida para ajudá-lo. A outra razão que o apóstolo nos traz, que nós podemos sempre nos alegrar, é que nós temos o privilégio da oração. Se a situação é difícil, se a situação se tornou completamente incontrolável por você, você pode erguer aos céus as suas mãos, a sua voz e clamar a misericórdia do Pai Celestial. Esta verdade nós já temos lá no Salmo 121, quando o salmista afirma: eu levo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por mais que a gente seja prudente em zelar, usando máscara, usando vacina ou qualquer remédio, para evitar que a doença nos apanhe, a garantia maior não está nesses elementos. A garantia maior está no poder do Pai Celestial, que pode nos preservar e nos guardar. Se você, crente, se você confia na graça de Deus, se você confia neste Cristo, você pode se recorrer a Ele em qualquer momento de dificuldade e você vai ser atendido. Às vezes a gente não tem sequer a possibilidade de usar palavras, uma oração com várias palavras. É apenas o clamor por misericórdia. Em 2002, numa viagem que fazíamos vindo de uma reunião do presbitério para Guarapuava, o carro em que viajávamos perdeu o controle e caiu numa ribanceira. Foi ali próximo da cidade de Mangueirinha. Foram 10 tombos barranco abaixo. Não havia tempo para orar, mas havia tempo para dizer: Senhor, tem misericórdia. Eu bati a cabeça, fiquei desacordado. Outros colegas quebraram perna, quebraram o braço, um deles morreu. Mas mesmo assim, com a cabeça ensanguentada, eu pude descer do carro e subir o barranco, quase que de gatinho, e ser o primeiro a pedir socorro na estrada, e alguém me apanhou e me levou para o hospital em Coronel Vivida. Poderíamos ter morrido todos, mas a graça do Pai não deixou. E por isso estamos aqui neste momento. Qualquer que seja o problema que você enfrente, se está fora do seu controle, clame a misericórdia de Deus, clame a misericórdia de Cristo, e eles virão ao encontro de você e estenderão a sua mão para socorrê-lo e ajudá-lo. Mas nós temos aqui mais um terceiro motivo muito curioso. É o motivo que o apóstolo diz que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração. Aquele que confia na graça de Deus, aquele que confia em Cristo, tem no seu coração esta paz. Aquela paz que Jesus prometeu deixar conosco. Lá no Evangelho de João 14, 27, diz o apóstolo: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe, não se atemorize. Então, se você confia neste Cristo, se você tem essa paz no seu coração, qualquer que seja a tempestade que você enfrente, você pode permanecer tranquilo, você pode permanecer louvando o Senhor, você pode permanecer alegre no Senhor, porque o Senhor está acompanhando você nas dificuldades que você enfrenta. Isto é fundamental para a nossa fé, isto é fundamental para a nossa tranquilidade.
a paz de Cristo estando no nosso coração, a paz de Cristo estando conosco, nós não temos o que temer da braveza do mundo, não temos o que temer da violência, da peste que campeia. O salmista nos diz lá no Salmo 91, que aquele que confia no Senhor e se assenta à roda do Altíssimo, ele está protegido contra a mortandade que campeia, contra a seta que caminha ao meio-dia, contra a peste que vem. E o salmista chega um momento que é o ápice do salmo, quando ele diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você confia neste Deus, você pode permanecer de pé, mesmo quando todos ao seu redor estejam caindo. Deus tem o poder de livrar. E Deus pode fazer isso hoje em favor do nosso país, do nosso Brasil. Deus pode fazer em favor das nossas igrejas. Deus pode fazer em favor de você, meu irmão, em favor de sua família, protegendo, guardando, dando a sua paz, mesmo em meio à situação tão dolorosa em que estejamos vivendo. Podemos confiar neste Jesus, podemos descansar nele e esperar dele o socorro nos momentos de angústia. No Salmo 121, o salmista diz: não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus, meus amados irmãos, meus ouvintes, faz plantão 24 horas por dia, para manter a nossa vida, para nos abençoar, para nos sustentar. Podemos confiar nele. Em Jesus você pode confiar. Mas nós encontramos neste texto um quarto motivo pelo qual o crente, aquele que confia no Senhor, pode se alegrar, pode se regozijar, mesmo em meio às dificuldades. Os 2 versículos finais da primeira parte do texto lido nos diz que tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é agradável, enfim, o apóstolo faz uma lista imensa de coisas positivas, que existindo na minha vida e na sua, você pode se alegrar em Deus. Quando a gente passa pela avenida das grandes cidades, isso acontece aqui no Turvo, em Guarapuava, em qualquer cidade, você vê nas tardes de domingo, grupos de jovens ao redor das mesas, tomando a sua cerveja, tomando a sua vodka, tomando a sua bebida alcoólica. Eles estão ali porque a vida deles não tem sentido, eles não têm coisa positiva em que fazer. Então tem que se esconder atrás da bebida para passar o tempo. Mas você não, meu irmão, você não, meu ouvinte. Você pode ter uma vida abençoada e abençoadora. Jesus diz que nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Como sal da terra, a nossa presença neste mundo vai evitar que a desgraça seja maior para o ímpio. Quando Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra, nos diz o texto sagrado que Abraão intercedeu em favor dos habitantes daquela cidade, pedindo a eles pedindo misericórdia em favor deles. Diz: Senhor, se houver lá 50 justos, vai destruir as cidades? Não. Se houver 50 justos, eu não destruo. E se houver 45? E se houver 40? Ele vai descendo no seu pedido até chegar, e se houver 10? Diz o Senhor: se houver 10, eu não destruo a cidade. Mas não havia. Havia apenas Ló e sua família. Então Deus destruiu a cidade, tirando de lá o seu servo. Então, todas as cidades do mundo, todas as nações do mundo, de algum modo são preservadas ainda hoje, por causa da presença daqueles que confiam em Deus. Quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, Ele está querendo trazer à nossa memória a ideia da função básica do sal. O sal preserva, para que os alimentos não se deteriorem. O sal mantém esses alimentos em condições de ser usados em outra hora. O sal dá o sabor, desperta o sabor nos alimentos e faz com que eles façam bem a cada um de nós. O sal é fundamental. Na própria
no próprio estabelecimento que Deus fez quanto aos sacrifícios na antiga aliança. Ele diz que devia sempre ter o sal, junto com o holocausto. É fundamental que a gente, como sal da terra, influencie o mundo que nos cerca para que o mundo seja abençoado por Deus. E diz ainda no próprio texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, 6 a 7, de que nós somos também a luz do mundo. O mundo está em trevas, o mundo está perdido, o mundo está sem rumo. Mas quando as pessoas se sentem angustiadas, quando há na casa alguém muito enfermo, eles procuram a casa de um crente para pedir misericórdia, para pedir orações. Quer dizer, o crente funciona como uma luz que indica o caminho seguro a seguir. Você, meu irmão, você, meu ouvinte, pode ser neste mundo, neste Brasil, cheio de tristeza e de dor, por esta praga que campeia por aí. Você pode ser uma luz, uma espécie de farol que indique a salvação, que indique a esperança, que indique o caminho a seguir. Prosseguindo no texto, Paulo nos diz lá no último versículo, versículo 13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se você confia nesse Jesus, você pode vencer todas as coisas, você pode enfrentar até a enfermidade mais cruel, porque Jesus estará junto à sua cama para consolá-lo e ajudá-lo. Alguns anos atrás, certo pastor saiu para visitar uma família enferma no interior do local onde estava a igreja. Quando ele chegou no casebre onde morava a família muito pobre, ele foi levado a um quarto onde estava o dono da casa enfermo, já com as mãos carcomidas pela enfermidade, prostrado naquela cama. E o pastor chegou, olhou aquele ambiente e ficou como que sem palavras, sem saber o que dizer. E o doente, percebendo a dificuldade do pastor, estendeu a sua mão sobre uma velha Bíblia que ele tinha na cabeceira e disse: pastor, não fique triste. Esse livro me diz que eu herdarei a vida eterna. Qualquer que seja a situação que você enfrente, se Jesus está com você, você poderá vencer. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo estava em dificuldade, ele clamou ao Senhor por 3 vezes, pedindo que Deus resolvesse o problema que ele enfrentava. E o Senhor respondeu para ele: eu não vou afastar o problema, mas a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se estejamos fracos, temerosos e abatidos, com medo de sermos alcançados pela enfermidade, seguremos na mão de Jesus. Pensamos o socorro a Ele. Como diz o cântico: segura na mão de Deus e vai. Se a tempestade é forte, se tudo é difícil, segure na mão de Jesus, porque com a graça de Jesus você poderá vencer todas as suas dificuldades. O segundo texto que nós lemos, capítulo 7 do segundo livro de Crônicas, eu li esse texto exatamente para trazer à nossa memória neste momento um outro lado da pandemia que caminha ao nosso redor. Geralmente a peste, qualquer que seja ela, é um castigo de Deus por causa da desobediência do ser humano. E esse castigo tem uma cura. Deus diz a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos vivendo hoje no Brasil e em outros países do mundo as igrejas de portas fechadas, os cultos e as celebrações proibidas por causa da contaminação do vírus. Então a igreja, além de estar fugindo da batalha, ela deveria estar de joelhos, clamando a misericórdia do Pai, pedindo que Deus tivesse misericórdia do ser humano
e detesse a marcha desta enfermidade. O profeta Joel diz lá no capítulo 1 de seu livro que os sacerdotes, os pastores devem vestir-se de saco e se cobrir de cinza, jejuar e orar e clamar a misericórdia do Deus eterno para solucionar o problema. Está certo que dentro da prudência as igrejas não estão se reunindo para evitar o contágio, mas deveria haver em cada lar aquele momento, aquela hora reservada em que todos os seguidores de Jesus dobrassem os seus joelhos, clamassem a misericórdia do Pai, pedindo socorro para a solução dos problemas que enfrentando. Diz a palavra que isso deveria ser feito com oração e jejum, com arrependimento sincero. E Deus garante, se fizerem isto, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se os milhões de brasileiros que creem em Cristo, que pertencem às diversas igrejas cristãs neste país, estivessem diariamente clamando a misericórdia de Deus, jejuando e orando, a praga seria detida. Nós temos um exemplo curioso no livro de Números. No livro de Números há uma praga terrível que aconteceu no meio do povo de Israel, por causa da desobediência e do pecado que o povo cometeu. Já havia morrido mais de 15 mil. Então Moisés disse a Arão: pegue o teu incensário e se coloque entre o povo e clame a misericórdia de Deus, para que a praga cesse. Diz o texto ali que Arão encheu o seu incensário e se colocou entre os mortos e clamou a Deus por socorro, e a praga cessou. Centenas de pessoas já morreram, milhares de pessoas já morreram no mundo inteiro. No Brasil já passa de 1000 pessoas que morreram. Está faltando, quem sabe, que nós, os que cremos neste Cristo de poder, nos coloquemos entre os mortos para clamar a misericórdia do Pai Celestial, para que a praga seja detida. O texto de Crônicas nos diz ainda que o Senhor está olhando do céu. É como se estivesse hoje o satélite rodeia a Terra, mandando mensagens para a Terra. Deus olha diariamente sobre a humanidade, procurando aqueles que temem o seu nome, que o buscam e que confiam nele. E ele fica triste quando, numa situação como essa, dramática em que vivemos, ele não vê pessoas tapando a brecha com as suas orações. Ele gostaria de ver, ele gostaria de ouvir o clamor do seu povo, pedindo misericórdia em favor daqueles que sofrem e daqueles que choram. Deixamos, amados irmãos, amados ouvintes, com todos vocês esta palavra do Senhor, desejando que a graça divina possa consolar o seu coração e que a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque se Jesus estiver na sua vida, você tudo vai poder e você vai vencer pela graça dele. Amém.